Birras de Mãe. Olá, bem-vindos a mais um Birras de Mãe. Olá, mãe. Olá, Ana. Está boa? Estou muito estressada. Ok. Inspirar. Não, sim, só quando a pessoa olha à sua volta e parece que todas as coisas que tem para fazer são impossíveis e que nunca mais vai poder nem dormir nem fazer nada porque tudo cola com tudo. Mas tenho a miragem. Está a desejar um confinamento? É o que eu faço quando fico assim, começo a desejar um confinamento. Claro. Mas pronto, mas depois é verdade que quando a pessoa entra nesta fase, embora é muito engraçado porque isto rejuvenesce. A pessoa sente, é verdade, eu fui mesmo capaz de trabalhar 20 e tal horas, sim, a adrenalina faz a pessoa sentir bem quando não está a sentir mal. Muito bem, então hoje vamos fazer uma birra. Foi uma coisa muito interessante que a mãe me mandou e quero começar por explicar? Não, quero que tu expliques sempre. Quer que eu explique? Ok. Não, eu posso começar. Eu gosto, narcisistas, como somos todos um bocadinho, é curioso quando temos uma ideia que sai da nossa própria cabeça e depois vemos, por um lado desilude, mas por outro lado é entusiasmante, vê-se que afinal já houve quem pensasse sobre isso. Mas tem sempre aquela coisa boa do eureka próprio e tal. E eu, há muitos anos, encontrei este termo para explicar uma coisa, que era, eu ouvia as pessoas, por exemplo, falar das relações do casamento. Os casamentos hoje não são como eram. Hoje não se ama como se amava. Isto, etc. E eu divertia-me imenso em, no fundo, dizer que aquilo era, e isto era o termo que eu cunhei. E era um grande termo que eu lembro-me sempre de ouvir. Nostalgia dos tempos que nunca foram. Porque eu lembro-me uma vez, houve uma campanha nacional, feita sobre quando foi o princípio da SIDA e todo o horror da SIDA, do HIV, em que alguém teve a brilhante ideia, a nível governamental, de fazer uma campanha em que usou uma fotografia de um casal assim, a sépia, e portanto assim, é uma fotografia antiga, e a dizer que o casamento, a fidelidade tinha que estar na moda outra vez. E foi um leitor na altura da Notícias Magazine que escreveu a dizer: minha senhora, isto é uma campanha inacreditável porque isso, quem está na fotografia é o Rodolfo da Áustria, que morreu suicidou-se, foi super infiel à mulher, pegou-lhe gonorreia, etc. E foi aí que eu cunhei o termo nostalgia dos tempos que nunca foram, porque a pessoa olha para a fotografia em casa dos avós, tão bonitos, os bisavós, que felizes que eles eram, agora anda toda a gente a divorciar-se, etc. E, portanto, este termo sempre me ajudou a perceber esta ideia de quando andávamos na rua a brincar todos e não havia cadacintos nem bancos e não eram precisos. Eu digo sempre, é nostalgia ou do tempo que nunca foi ou de um tempo que era perigoso demais para ser recordado nostalgicamente. E só os sobreviventes é que estão a recordar, não é? Exatamente. Pronto, e então encontrei este artigo na Psychology Today que te mandei porque achei extraordinário, mas como tu és menos disléxica do que eu, por favor explica aos nossos ouvintes o que é que o artigo diz. Por acaso foi um artigo que eu achei muito giro porque eu sou viciada em nostalgia, na verdade. Sou viciada na nostalgia da minha infância e da minha adolescência. Dá-me imenso gozo a música, sabe, sentir aquela sensação e voltar exatamente aos mesmos sítios e relembrar-me e contar incessantemente aos meus filhos, coitados, todas as minhas memórias. E portanto achei muito engraçado, porque era um artigo sobre como, ou seja, tentaram estudar a nostalgia para perceber o que é o trigger no cérebro da nostalgia, porque é que o cérebro vai para ali, porque é que fica com aquela sensação, não é só uma memória, é também uma sensação. E o que eles concluíram é que nas memórias nostálgicas nós aparecíamos sempre como pessoas em muito controlo.
Ou seja, as memórias que nos vêm são sempre aquelas que eu peguei no mapa e fui fazer uma viagem sozinha, eu apanhei o avião e fui. São onde nós tínhamos muita autonomia e muito poder de decisão, e que esse poder de decisão, aquilo que nós. A memória é a memória, mas aquilo que nos trazia esse sentimento de nostalgia era essa sensação de ser heroico e de conseguir estar a controlar o nosso ambiente. E depois junta-se a isto uma epidemia que está a acontecer hoje em dia, por exemplo, as minhas filhas sofrem, que é a nostalgia dos tempos em que elas nunca viveram, que é, por exemplo, dos anos 90. E de tudo, desde as fotografias delas hoje em dia são meias desfocadas, meias exatamente como nós tínhamos, porque as máquinas eram más e porque fotografavam assim. E compram máquinas antigas. Oh, Ana, eu estive a ver no aeroporto de Londres, há agora, em vez de se pôr estas coisas nos ouvidos, Sim. há a parte do telefone, dos telefones que ainda te lembras, dos telefones fixos que tinham aquela parte, não é? Aquela parte redonda. Então agora há para pôr no telemóvel, mas com a parte antiga do telefone, onde chega este... Sim, esta nostalgia, mas não é só uma nostalgia física, de partes podia ser só uma coisa de fashion, não é? Eu coloco a roupa, não é isso. É também o que eles estavam a dizer, é que esta epidemia, nostalgia, o que é que nos está a dizer? Ou seja, porque é que o cérebro vai buscar esta nostalgia e porque é que nós como coletivo estamos a ir buscar tanta nostalgia? E então o que eles dizem é que o que acontece é que a nostalgia, em vez de ser só uma coisa sobre o passado, é uma coisa que sinaliza uma necessidade nossa que não está a ser suprimida. Portanto, muitas vezes isto é uma sensação de falta de autonomia e de controle no nosso ambiente. E como a geração mais nova, que tem um ambiente mais controlado, em que as atividades são mais programadas, desde tudo, desde a creche, que as atividades são mais orientadas, não há tanta brincadeira livre e não há tanta tempo para estar aborrecido, portanto há menos tempo em que passamos do aborrecimento para uma criação nossa, ou uma ideia nossa, ou uma coisa que nós começamos a fazer. É isso que os jovens e esta geração estão a sentir falta de. Aquilo que traz a sensação de nostalgia é ter esta ideia de que nos anos 90 as pessoas criavam as suas próprias experiências e faziam as suas próprias realidades. Portanto, no fundo, o que, isso eu me lembro quando li, é que nós, quando temos essa ideia do passado, aquilo de que nós temos saudades e o que temos nostalgia é de escrever a nossa própria história e não ser um algoritmo, nem um chefe, nem mais ninguém à nossa volta. E, portanto, é um desejo, quando começamos a ficar demasiado nostálgicos, o que significa é que precisamos de dar o grito do Ipiranga de novo, não é? Não se dá o grito do Ipiranga só uma vez na vida, dá-se muitas vezes. E eu acho que nós todos, mesmo mais velhos, mesmo os avós, sentimos isto. A rotina está-nos a esmigalhar. Isto é sempre feito da mesma maneira. Será que eu vou ter que viver o que resta da minha vida sempre a fazer isto da mesma maneira? E eu queria ser o herói da minha história outra vez. Eu queria ser a pessoa que decide, eu vou fazer, e não tem que ser, eu vou para a Índia, para o outro lado do mundo, embora acho que todos nós tenhamos, eu queria era ser voluntária, agora não devia estar no sofá, devia estar era em Gaza, a ajudar as pessoas, mas não é preciso que seja tão heroico nesse sentido, mas é readquirir outra vez esse sentido de que eu posso decidir a minha vida e não é a minha vida que me decide a mim. E por isso, pois se calhar temos menos tempo para a nostalgia. Não, exatamente. E claro, e para além disso, porque eu acho que a nostalgia é, no fundo, o que aqui o artigo está a dizer e que eu acho que faz imenso sentido, a nostalgia é um sintoma do nosso presente estar pouco satisfeito, ou seja, de não estarmos a sentir-nos muito conectados com o nosso presente, e o nosso cérebro vai buscar. Quer dizer, ou vai buscar, ou nós somos uma pessoa ansiosa e vai buscar o quê? O e se do futuro e não saímos dali, ou então vai buscar a nostalgia. E a nostalgia pode ser boa muito temporariamente, mas é uma emoção que magoa, porque passado um tempo parece que se perdeu e que já não se pode voltar. E então o que eles convidam a fazer, o autor deste artigo, era a questionar o que é, não é o que aparece no desenho, não é onde é que eu estava naquele dia, mas é o que é que eu
senti naquele momento e o que é que eu quero sentir agora, o que é a emoção que eu estou a sentir falta de. E eu achei isto muito interessante e muito verdadeiro. Já agora o autor chama-se Eric Solomon e acho que é uma coisa que vale a pena. E é isso que ele diz, são coisas pequeninas. O que é que nós podemos? Estou a fazer fretes a mais e estou a ir a 20 mil jantares que não me interessa, mas na verdade eu queria mesmo só estar com a minha amiga que eu não vejo há imenso tempo. Pronto, pequeninas coisas de dizer não quero fazer isto, apetece-me mesmo é fazer isto e não ficar só na obrigação. E também dependendo do que é que o nosso cérebro foi buscar, não é? Que nostalgia é que ele está a pedir, o que é que ele está com saudades. Sim, sim, e às vezes até é muito terapêutico voltar a estar com essa pessoa, ou a estar nesse sítio, ou a estar na discoteca, ou em tudo, para perceber que na realidade não era bem aquilo que também na altura provavelmente nos atraiu, não foram as luzes, nem a dança, nem mais nada, foi qualquer outra coisa. Deixa-me só ligar isso porque eu achei muito engraçado também que vi um artigo do Time, da revista Time, que está a correr os feeds pelo menos o meu feed do Instagram, e em que é frases que as pessoas mais velhas não devem dizer. E eu acho que liga com isto. Uma delas é dizer que burro velho não aprende línguas, basicamente, e que é mentira, e os netos provam-nos que é, porque o cérebro muda muito. O cérebro muda completamente com os netos. Com uma nova experiência. Com uma nova experiência, exatamente. E, por outro lado, também a outra coisa era a pessoa dizer assim, eu tenho 70, mas sinto que tenho 50. E o especialista dizer, não, você tem 70, só que não imaginava, era que aos 70 se ia sentir tão bem. E, portanto, em vez de dizer isso, diga, tenho 70 e sinto-me bem com 70. E uma outra coisa era, que também achei mesmo interessante, que era de não responda, eu não tenho idade para fazer isso. Ai meu Deus, isto está mesmo, eu vou ter que interromper porque isto é mesmo a altura perfeita para eu convidar todos os meus ouvintes a virem ver o Calendar Girls, que é um musical que eu vou fazer também com outros atores muito bons, que fala-se exatamente sobre isto e sobre, baseado num filme que é baseado numa história real de umas mulheres que viviam numa aldeia em Inglaterra com os seus constrangimentos muito tradicionais e que era exigido muito a tradicionalidade delas. Elas deparam-se com várias nostalgias, cada uma delas sobre os seus passados, e a certa altura, para angariar dinheiro para o cancro, decidem fazer uma coisa muito ousada, que é um calendário em que estão nuas, artístico. Isto são mulheres de 40, 50, 70, 80 anos que voltam a descobrir nessa amizade e nessa aventura tudo aquilo que elas precisavam naquele momento e não só aquilo que precisavam para trás. Por isso, dia 30... Isso é super interessante, eu quero ver. E aliás, há uma música, por isso é que eu me lembrei agora neste momento, porque há uma das personagens que tem 80 e tal anos e que as outras amigas estão a dizer, pois claro, ela não pode fazer o calendário porque ela já não tem, pronto, ela tem uma certa idade, e ela canta uma música inteira sobre como lentamente as pessoas vão mudando e falando sobre condescendentemente para as pessoas que não têm idade, como se as pessoas parassem de ter essa capacidade, e ela, que é a mais fresca, mais engraçada, menos conservadora delas todas, dá uma grande lição de vida numa música linda. A música é muito bonita, é muito comovente, tem uma parte muito comovente e uma parte muito cómica, e pronto, e chama-se Calendar Girls, é da produção de Stage Door. No meu Instagram eu tenho lá o convite para quem quiser, é dia 30, 31 de maio e depois dia 1 e 2 de junho, e os bilhetes já estão à venda. E estão à venda na Ticketline, não é? Na Ticketline, exatamente. Podem ver. Sim. E é no Auditório Santa Joana em Princesa, que é em Lisboa. Por isso agora quero imenso que vocês venham todos ver, porque é exatamente isto que estamos a falar. Então, vamos escrever aqui no texto, quando virem isto, vão encontrar e vão ver, porque realmente era isto. Deixa-me só dizer que é exatamente isso que este artigo recomendava, que era quando disseres que não és capaz, ou que eu já não quero, não sou capaz de fazer isso, que na maior parte das vezes as pessoas, no fundo o que estão a dizer é eu não tenho interesse em fazer isso, e que em vez de estarem a reportar isso para a
idade, reportem isso com mais sinceridade e digam não, sinceramente nunca me apeteceu saltar de paraquedas. E pronto, mas se sentirem que lhes interessa e que querem, vão de facto fazer um calendário. Exatamente. Vão fazer um Estava assim, calendário. ele diz assim: vai e não pares de ousar, acredita, vais voar, e se um passo for demais, dá outro se ousares. Pronto. Pronto, é isso que nós vamos fazer. Boa. Então, Até para a semana. obrigada, Ana. Beijinhos. Até para a semana. Adeus. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.